Bom dia, terça-feira, 2 de junho de 2020. Estamos chegando para mais uma live Viver Bem. O tema de hoje, gente, vai ser um tema que a gente já falou por aqui, mas falou superficialmente, que foi a probiótico-terapia, né? Na live que a gente fez com a Luciana Liberato da Formule, nós falamos sobre probiótico-terapia, pincelamos e começaram a surgir várias dúvidas, várias perguntas, então a gente decidiu convidar a Luciana novamente aqui para a gente falar hoje exclusivamente de probiótico-terapia. Se você tem dúvidas sobre a utilização dos probióticos, fica com a gente que vai ser muito esclarecedor esse bate-papo de hoje. Bom dia, Gigi, bem-vinda. Rodrigo Fonseca também passando por aqui. Rodrigo já passou por aqui com a live com a gente falando sobre inteligência emocional. Ah, a Luciana já chegou, não tinha visto. Deixa eu convidar aqui a Luciana para a gente sobre probiótico. A gente sabe que os probióticos, são, eu digo que é quase se você tem alergia, se você quer emagrecer, se você tem prisão de ventre, para tudo tem um probiótico certo, né, Lu? Bom dia! Bom dia, Juliana. Tudo bem? Bom Tudo dia, ótimo. pessoal. É um prazer aí estar de volta novamente aí nos bate-papos do Viver Bem na live, assim, sempre com assuntos bem enriquecedores, principalmente aí nesse momento. E vamos lá. Estou aí à disposição. Começar o dia bem, com bactérias boas. Exatamente. Vamos começar falando do que são os probióticos, Lu? As pessoas escutam muito falar, tem muita gente que escuta, tem que tomar probiótico, probiótico para isso, probiótico para aquilo. Mas o que são os probióticos e de que maneira ele age no nosso corpo para trazer tantos benefícios? Certo. Bom, gente, a probiótico, a gente chama assim, probiótico terapia, porque quando você utiliza os probióticos para melhorar o seu estado de saúde, né? Que pode ser bem aqui, ele tem uma ação bem abrangente, todas essas cepas. Então, de acordo com a legislação brasileira, né, o probiótico ele é definido como são bactérias benéficas que existem no nosso organismo e que vão agir de forma positiva no hospedeiro. O hospedeiro, no caso, falando dos humanos, somos nós. Então, ele vai estabilizar nossa flora intestinal, né? Equilibrando esses nossos sistemas. E quais sistemas? Todos, pessoal, porque o intestino ele tem ligação praticamente com todas as funções do nosso organismo. Então, o eixo intestino-cérebro, o intestino-pulmão, que a gente vai falar um pouquinho exatamente pela questão da Covid-19, o intestino, intestino-pele, então, o intestino, a questão mesmo da parte gastrointestinal, que aí está ligada às doenças inflamatórias crônicas, né, intestinais, e também as cirurgias, o processo de cicatrização, então é muito abrangente mesmo. Eles também são conhecidos como bioterapêuticos e a presença dessas bactérias aumentam bastante os efeitos imunológicos, porque vão impedir Isso. a colonização dos patógenos que são as bactérias, vamos dizer, as bactérias do mal. Pois é, Lu. Agora, tem um tipo de probiótico, você falou a relação com o intestino, a relação com o cérebro, a relação com o pulmão. E Para cada órgão, para organ- cada necessidade, tem um tema probiótico diferente, é isso? tem. Os probióticos, assim, existem diversas cepas, porque o probiótico é uma bactéria. E, na realidade, a gente fala muito assim do probiótico, do tratamento com probiótico, das pessoas utilizarem o probiótico. Só que não adianta só engolir um probiótico, assim. Muitas dúvidas acontecem. Antigamente, aqueles alimentos conhecidos como kefir, kombucha, Isso. o próprio os iogurtes, eram considerados probióticos, mas hoje a literatura mostra que eles devem ser denominados de alimentos fermentados, ou seja, alimentos com colônias vivas. Mas probiótico não. Probiótico é só o suplemento que você ingere extra alimento, certo? Com a dosagem específica para cada pessoa, porque o intestino de cada pessoa, eles são diferentes, a colonização é diferente, porque a nossa alimentação é diferente, o nosso sistema endócrino é diferente, a questão mesmo
né, de como cada pessoa reage frente ao estresse, então cortisol, tudo isso modifica a flora intestinal. Então, o probiótico tem que ser personalizado. E essa formulação probiótica tem que ter cepas adequadas na concentração ideal, para nem ter uma resposta, uma super resposta, nem uma sub-resposta. E, além disso, é importante frisar que não é, muitas vezes você não começa no tratamento logo com probiótico. A gente tem que primeiro organizar essa alimentação, muitas vezes utilizar o que a gente chama de 6R, que é uma série de ações de remover, recolocar, reinocular, para organizar, preparar o intestino para receber essas bactérias boas, para que elas tenham uma resposta positiva. Então, às vezes, é o uso de quê? De algumas substâncias, como a glutamina, que vai melhorar a energia das células intestinais. Às vezes é a utilização, com certeza, de prebióticos, que são fibras solúveis e insolúveis, que são os alimentos do probiótico. Então, você precisa, muitas vezes, melhorar a secreção da mucina, do ácido clorídrico, para poder receber essas cepas benéficas, para que aí sim elas tenham uma resposta. Então, às vezes, não é somente colocar o probiótico. Tem todo um processo para você trabalhar melhor essa resposta. Lu, quais são os sinais que o corpo dá de que ele está precisando desse plus, ele está precisando desse auxílio dos probióticos? Como é que a pessoa que está aí acompanhando essa live, ela pode identificar esses sinais? Então, normalmente, infelizmente, hoje em dia, principalmente pela situação de tensão que se encontra, então, às vezes, alguns hábitos não tão corretos na alimentação, a obesidade, a compulsão alimentar, a própria questão mesmo do estresse. Então, isso daí gera, muitas vezes, um processo inflamatório no organismo todo e, consequentemente, vai gerar disbiose. Então, a disbiose é exatamente esse desequilíbrio na flora intestinal. Então, muitas pessoas sentem não só sinais, mais sinais mais visíveis, como diarreia, constipação, não é somente isso. Mas tem situações, por exemplo, de dores abdominais, a flatulência, que são a eliminação do gases, a barriga, né, mais elevada, aquela coisa do empachamento, mais dificuldade de digestão mesmo. Situações que você muitas vezes nem relaciona com o intestino, mas a irritabilidade, a agressividade, o humor, né, mais instável. Então, isso, a própria dermatite atópica, muitos problemas de prurido na pele, a própria dermatite seborreica, algumas doenças autoimunes. Então, tudo isso pode ser reflexo de uma disbiose, que a disbiose é exatamente isso, o desequilíbrio do intestino com relação às bactérias. Se não tratados, porque as pessoas, não, eu vou... Então, se não tratado, chega ao ponto do que a gente chama o leite gato, que é a mucosa intestinal, ela fica altamente permeável, passando muitas toxinas, que aí vão gerar processos inflamatórios mais sistêmicos, assim, mais intensos. E isso pode culminar na que a gente chama no CIBID, ou SIBO, que é a síndrome do supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Mas se consegue trabalhar perfeitamente na fase da disbiose esse intestino. E a resposta, assim, é bem positiva. Muito boa mesmo. Verdade, é verdade. A gente começa a tomar e a gente já começa a perceber no corpo os efeitos. Agora, isso. Quem prescreve o probiótico? Como é que eu vou saber que probiótico eu preciso tomar? Bom, existem na prescrição do probiótico, normalmente a suplementação probiótica, o probiótico ele é um nutracêutico, apesar de ser uma bactéria, mas é um suplemento nutricional, do tipo probiótico. Esse probiótico, ele normalmente o profissional que tem mais contato com essas substâncias, né, é o nutricionista. O médico, ele pode prescrever, o médico, na realidade, principalmente os nutrólogos que estão envolvidos na questão da parte, né, alimentar, o gastroenterologista, o próprio dermatologista, se for uma coisa mais ligada à parte de pele, acne, melasma. Mas o nutricionista seria o profissional que normalmente está mais em contato com essas cepas, e o farmacêutico. O farmacêutico, então, nós elaboramos todas as suplementações nutricionais e levamos para esses prescritores. Então, o farmacêutico também é um profissional habilitado
A Formule, a gente já há bastante tempo, desde que começou, assim, já é bem antigo essa questão da probiótica. Isso. Vocês foram bem pioneiros, né? Exatamente, assim, aqui em Natal, na questão da suplementação probiótica. Hoje em dia tem muitas cepas, antigamente eram mais restritos, mas hoje existe, além dos probióticos, né, os pré-bióticos, com certeza, que a gente utiliza no nosso dia a dia, nas fibras. Às vezes precisa suplementar realmente a fibra também. E tem pacientes que é necessário utilizar o simbiótico, que é o pró e o pré junto na mesma formulação. Hoje em dia já existem algumas situações os parabióticos, que são os probióticos mortos, quebradinhos, fragmentados, mas que liberam substâncias positivas no nosso organismo, que são os MAMPs. Tem algumas situações que já se utilizam os pós-bióticos, que é a própria substância do probiótico, já direto na ingestão. Então, assim, é muito extenso. Tem alguns fitoterápicos que funcionam como pré-bióticos, como a curcumina, o chá verde, a berberina. Então, assim, é bem extenso esse leque intestinal, na saúde intestinal, e a gente vê cada vez mais resultado em situações, em patologias que antes não se falavam. Por exemplo, um paciente que toma muito antibiótico, que a gente chama, existe o suplemento probiótico para antibiótico terapia. E teve, inclusive, assim, um estudo mostrando que o probiótico com o antibiótico ele mata a bactéria, né? Então, o antibiótico ele pode diminuir a ação do probiótico, mas mesmo assim é importante utilizar, porque mesmo o probiótico, vamos dizer, morto, ele libera substâncias que vão ajudar o organismo a responder melhor aquele antibiótico, até diminuindo o tempo de uso, respondendo melhor ao processo infeccioso. Isso é uma situação específica, né? Pacientes que fazem tratamento para, né, as tentantes na fertilidade feminina. Então, mostrou que a modulação intestinal é importante para a liberação, né, de alguns fatores que equilibram, que melhoram a endometriose e, consequentemente, favorecem né, vamos dizer, como é que diz? A gestação, né? Processo gestacional. A gestante é muito importante antes, durante e após a gestação, o uso do probiótico, no desenvolvimento, em favorecer a menor probabilidade de reações alérgicas naquela criança que vai nascer. Então, pacientes com muita alergia a glúten, intolerância à lactose. Então, tem muitas cepas voltadas para alergia alimentar, para alergia respiratória, então, rinite, asma brônquica tem uma resposta surpreendente nas cepas probióticas. Dessa parte respiratória reflete muito bem o paciente suplementado. É tanto que a gente viu inúmeros estudos mostrando o paciente, o trabalho, né, do eixo pulmão-intestino durante a Covid-19. Então, a resposta melhor ao tratamento naqueles pacientes com o intestino equilibrado. Lu, agora, como é a forma de apresentação? O probiótico consumo através de cápsulas ou tem outras formulações que podem incluir o probiótico? Só um pouquinho, eu vi que a Daniele Paiva fez uma pergunta aqui sobre melasma. Já já a gente responde, certo? Ok. O probiótico, ele pode ser... O probiótico é uma formulação sólida. Então, ele é o quê? Eles são cepas liofilizadas, ou seja, elas são tratadas de forma a terem uma estabilidade tanto no dia a dia da manipulação, como no nosso organismo. Não precisa, hoje em dia, mais a conservação desses frasquinhos em geladeira. O probiótico ele pode ser manipulado na forma de cápsula, que é a forma mais prática, mais estável, mais comum e de custo melhor para se utilizar. Mas existem, às vezes, formulações onde está associado com pré-bióticos que a gente precisa utilizar em sachês, em shakes, e pode ser utilizado em pó, né, em medidas. Mas também existe a forma de trabalhar em gotinhas, no xaropinho ou suspensão, na própria jujuba ou bombom. Então, assim, existem várias apresentações, porém, a melhor é em cápsula. Ótimo. Então, Lu, vamos responder essa aí, a pergunta da Daniele. Probiótico ajuda a controlar o melasma? Existem cepas probióticas que são bem voltadas para a parte dermatológica, tanto doenças autoimunes como dermatite atópica, vitiligo,
o próprio, em algumas situações, o lúpus e tudo que tem manifestações dermatológicas, mas existe também o uso de algumas cepas para, por exemplo, para o processo inflamatório das pessoas com acne e também que não deixa de ser uma liberação inflamatória de citocinas, o melasma, a questão da melanina. Então, existem aquelas cepas, como é o caso, por exemplo, do Johnson, do Lactobacillus helveticus, que podem ser utilizados em pacientes com melasma. Ajuda. Não existe, não, ele não vai, você não pode somente utilizar um produto oral para o melasma. O probiótico ajuda, vai lhe ajudar com certeza, associado a formulações tópicas com agentes clareadores. Lu, e essa evolução do probiótico, né? Que tem de primeira, de segunda, de terceira, de quarta geração, e eu vejo que vocês da Formule já estão aí lá no futuro também. O que lança vocês trazem para aqui? O que é que é? O que é que muda no probiótico à medida que vocês vão evoluindo de geração a geração? Uhum. Com relação a essa questão, primeira, segunda, terceira, é a forma como esses probióticos estão sendo isolados no laboratório. Então, nós recebemos a cepa probiótica já pronta para ser utilizada. Então, antigamente existiam apenas, quer dizer, na realidade, as cepas probióticas, elas são do tipo lactobacillus, os bifidobactério, os cocos, que são os estreptos, mas principalmente chamado de cocos, e tem algumas cepas chamadas que também é um bacilo vallardi, o Saccharomyces, que são leveduras. Mas essas cepas, elas cada vez mais elas têm subcepas, quer dizer, subespécies. Cada um, por exemplo, lactobacillus, aí tem lactobacillus acidófilos, então é a subespécie e tem a subespécie da espécie. Então elas vão ficar cada vez mais afuniladas e de uma forma mais protegida o invólucro dessa cepa, de forma que elas passem de maneira incólume pelo intestino e não sendo atacada pelo suco gástrico, porque o probiótico ele vai agir no intestino. O probiótico ele não é absorvido. O probiótico ele libera substâncias que essas sim vão ser absorvidas para ter um efeito sistêmico. Mas cada vez mais essa cepa está cada vez, vamos dizer assim, inteligente, agindo naquela região do intestino delgado, intestino grosso. Normalmente é principalmente no intestino delgado. Mas tem aquelas cepas que têm ações mais específicas, principalmente a gente viu nos os microfilamentos do intestino, que tem os filamentos que regem muito o sistema imunológico. Então, por isso que se fala muito do probiótico para a imunidade. Então, realmente é importante. Ele vai melhorar, contribuir para que o nosso sistema imunológico funcione melhor e, consequentemente, nós possamos combater melhor infecções, né? Seja por vírus, bactérias, fungo, da melhor forma. Lu, a Magda Fabiana, quero mandar um beijo para a Magda, é acupunturista, também participa sempre do Viver Bem. Probiótico ajuda a tratar anemias ferroprivas e carências de ácido fólico e vitamina B12? Bom, antes de responder, eu vou só dar um alô aqui. Oi, Lu. Luciana é farmacêutica, colega farmacêutica do Rio. Oi, Lu, de Genaí, intestino, cérebro, intestino, pele, mesmo, Lu. Muito bem. Bom, com relação a essa questão da anemia, é o seguinte, o probiótico, por ele melhorar a absorção de nutrientes, ele vai favorecer o medicamento ou o suplemento nutricional que seja tomado para auxiliar nessa doença. Mas ele ajuda, sim, certo? Assim, não é específico, não tem uma cepa específica para anemia ferropriva. Existe a cepa específica para processos anêmicos, a anemia simples, certo? Por carência de ferro. Ótimo. A Eliane Melo. Tomo diariamente por 12 anos. A pessoa pode tomar sempre o probiótico ou tem que ficar variando essas cepas, Lu? Como é que deve ser essa programação? Olá, Eliane. Grande amiga do Rio também, farmacêutica e dona da Dermatos, que a gente tem aqui em Natal. Eliane, vamos lá, é correto. Eliane toma, ou qualquer pessoa, o ideal é você tomar o probiótico de forma contínua. Mas é importante variar as cepas, assim como tudo. A gente não é interessante você utilizar direto um tipo de probiótico, vamos dizer assim, continuamente. Então, o suplemento nutricional, seja ele probiótico ou não, mas principalmente probiótico, é interessante utilizar
3 meses, você faz aquela suplementação personalizada por 3 meses, depois faz uma avaliação, aí modifica aquelas cepas, às vezes mantém as mesmas, só modificando as dosagens. Os probióticos a gente trabalha em forma de unidade formadora de colônia, 1 bilhão, 2 bilhões. Não precisa ter dosagens elevadas, então 20 bilhões, 50 bilhões. Não tem essa necessidade, gente. O que importa é a dosagem específica para o que você está precisando, que geralmente é em torno de bilhões. Então, 1 bilhão, é tanto que a gente vê, como eu estou vendo aqui, a doutora Vilma falando, a importância deles para a obesidade, realmente. Então, é visto que a suplementação de probióticos, 8 semanas, por exemplo, você consegue visualizar a redução da massa, a redução do IMC, né? E o aumento da massa magra, assim como a redução da ingestão calórica, você consegue isso com os probióticos, e também o aumento né, do hormônio que gera saciedade, né, os níveis regulares de leptina. Então, no emagrecimento, o probiótico é fundamental. O intestino organizado no emagrecimento. Lu, a Daniele Paiva está perguntando se existe algum complexo assim de probiótico, tipo como existe um polivitamínicos, que você possa fazer esse combo. Eu sei que na Formule tem, né, o probiótico saúde da mulher, que vocês desenvolvem aí várias cepas e por aí vai. Como montar esse combo? E até esse complexo, ele precisa ir mudando também com o passar do tempo? Como eu tinha falado. Essas suplementações probióticas sempre são suplementações a partir de 3 cepas. Então, o importante é cada suplementação, ela não vai ter uma cepa só. Às vezes, é necessário utilizar apenas um probiótico, que isso é em casos mais específicos. Não é muito comum. Geralmente, o que se utiliza é uma associação de cepas. Então, alguns lactobacilos associados com alguns bífidos, com cocos. E aí você tem uma suplementação em torno de 5, 7 cepas. E aí, essa suplementação, essa combinação que é feita pelo farmacêutico em conjunto, muitas vezes com o nutricionista ou nutricionista também, a gente faz baseado nas necessidades daquele paciente, no que ele está precisando. Aí esse combo, né, ou seja, essa mistura, essa composição, ela é interessante que ela seja modificada pelo menos a cada 3 meses. Ótimo. Lu, então vamos voltar aí para essa questão do Covid-19, dessa questão da imunidade. O que é que vocês estão trabalhando nesse sentido de probiótico? Bom, com relação à questão da Covid, a gente está vendo que a microbiota intestinal ela pode influenciar muito nas doenças pulmonares, né? Então, isso aí está sendo bem articulado, essa questão dessa mudança, né? dessa relação intestino-pulmão. E também sabe-se que a infecção por vírus respiratórios, eles causam muitas perturbações na microbiota. Então, essa microbiota estando equilibrada, consequentemente, a resposta no tratamento então, vai ser bem melhor do que um paciente que está com o intestino, vamos dizer, desorganizado, desequilibrado. Então, por que foi visto isso, Ju? Num relatório recente foi encontrado que o vírus, por exemplo, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é um vírus de RNA. E foi visto que um relatório mostrou que esse RNA do vírus, ele foi detectado em fezes de alguns pacientes que tiveram o Covid. Então, juntamente com isso, os pacientes apresentaram também diarreia. Tanto que nós fizemos uma live com o professor, né, o doutor Luiz Alberto, e ele reforçou alguns transtornos gastrointestinais como sintomas atípicos da Covid-19. Né? Então, isso vem mostrar cada vez mais o envolvimento deste eixo intestino-pulmão na microbiota. Então, você conseguindo regular essa microbiota, você vai, com certeza, diminuir essa disbiose intestinal, o que vai favorecer esse intestino, né, mais saudável, que vai ser essencial para você gerar uma imunidade que vai ter uma resposta respondendo de forma mais reativa àquela infecção. No caso, a gente está falando aqui sobre a infecção pelo novo coronavírus, tanto nos pulmões como nos órgãos vitais. Então, foi visto realmente que esse equilíbrio
né, ele faz com que ele ajuda a diminuir o agravamento das complicações como pneumonia, que está relacionado à doença viral, não só do Covid, Uhum. algumas, né, algumas doenças virais. Agora esse equilíbrio da microbiota teria que já estar equilibrado, ou se a pessoa começou a sentir os sintomas da Covid, ela pode entrar com a probiótica Pode. terapia aí para auxiliar nesse processo? E as duas situações. Então, o ideal realmente seria que você, independente de estar com, né, você no seu dia a dia esteja com o seu intestino equilibrado, né, o seu intestino bem, funcionando bem. Isso não quer dizer funcionando bem. Às vezes as pessoas pensam que o intestino funcionando bem é aquela pessoa, lógico, se você defeca diariamente, que é o normal, é o correto, é a gente defecar diariamente. Mas tem pessoas que, mesmo defecando diariamente, também tem que ver a forma das fezes. Então, não deve ser a fezes diarreica, as fezes com um cheiro muito forte, ou com uma cor muito escura, ou uma cor muito clara, quer dizer, uma cor diferente. Isso também é indícios de um processo de desbiose. Mas mesmo uma pessoa que defeca diariamente, ela pode estar com inflamação intestinal, que não quer dizer, gente, inflamação intestinal, que ela vai sentir alguma dor, ou é uma doença intestinal crônica, ou é uma diverticulite, ou é uma síndrome do intestino irritável. Pode ser, mas não necessariamente. Assim como pessoas que defecam dias sem defecar, ou tem muita diarreia, esses casos, realmente, a desbiose é fato. Mas é importante você estar com o intestino equilibrado e, principalmente, para poder, se numa situação de ser infectado, você conseguir reagir melhor a essa doença. Mas, se você não tem esse hábito do uso do probiótico e foi infectado, é importantíssimo trabalhar o intestino. Então, é claro, existe, né, os protocolos que vão se utilizar dos medicamentos, os medicamentos de estudos, medicamentos que já que estão sendo utilizados nos sintomas leves ou em outros nas fases 1, 2A, 2B, em função disso, mas é importante que entre a suplementação probiótica. Daí a importância do profissional nutricionista avaliar realmente o intestino daquele paciente, porque ele vai precisar realmente ser suplementado, manter ou não a mesma suplementação diante da infecção, ou mudar para algumas cepas mais específicas para processos infecciosos. Certo. Lu, chegou uma pergunta aqui com relação aos antibióticos. É a Lua Caldas, eu acho. Lua C Alves, não sei se é Lua Caldas, mas deixa aqui. Ela está perguntando se quem vai tomar antibiótico é para tomar simultaneamente ou é melhor esperar passar o antibiótico para repor essa microbiota com os probióticos. Lua, é o seguinte, antes a gente até orientava isso que você está perguntando mesmo, certo? Então, você fazer a utilização, o que não, na realidade não impede, você pode utilizar o seu antibiótico, que normalmente, na grande maioria das vezes, a antibiótico terapia acontece por um período curto de tempo, variando de 5 a 14 dias, quer dizer, dependendo do tipo de infecção, e depois se utilizavam o probiótico. Mas foi visto também que você pode utilizar simultaneamente. O probiótico, ele não vai diminuir a ação do antibiótico, certo? É importante falar isso. O que normalmente acontece é o antibiótico diminuir a ação do probiótico. Mas, como eu falei, mesmo diminuindo a ação do probiótico, o probiótico, vamos dizer, afetado, ele já está liberando as suas substâncias que são benéficas para o nosso intestino. Você vai estar com o seu intestino protegido, sim. E existe também a antibiótico-terapia com cepas mortas, que são os MAMPs, que a gente falou, que são os parabióticos. Então, esses parabióticos podem, sim, ser utilizados concomitantemente com a antibiótico-terapia. Assim, é importante. Hoje em dia, realmente está se fazendo concomitante. Ótimo. A Keila está perguntando qual a diferença do probiótico da farmácia de manipulação para os que a gente já compra pronto no sachê, que são, acho que de indústrias. Uhum, não existe diferença, certo? Com relação à eficácia terapêutica, não tem.
São cepas, são assim, o que existe, pode ser que exista a cepa a cepa que você comprou, seja um tipo de cepa, é a cepa que você vai utilizar, mas vai ser outra na manipulação. Mas, assim, outra que eu digo pela indústria, mas a substância, a mesma cepa, por exemplo, para ficar mais fácil. Se você comprar numa drogaria, essa mesma cepa é a mesma cepa que a manipulação manipula. Agora, na manipulação, a gente consegue trabalhar dosagens personalizadas, específicas para o que o paciente está precisando e na combinação que ele necessita, né? Diferente do que já está pronto, e o pronto vai atender todo mundo, qualquer pessoa. Você não vai ter como personalizar. Certo? Isso, eu ia falar exatamente isso. A grande vantagem é essa, né? A personalização mesmo. Isso mesmo. E eu vi uma pessoa perguntando aqui, Ju, com relação ao modo de tomar. Então, gente, o melhor horário para consumir o probiótico é à noite, ao deitar, certo? Longe do alimento. Por quê? Porque no período à noite nós temos, né, vamos dormir e o nosso peristaltismo, mesmo tendo resquícios de alimento, o nosso peristaltismo intestinal é menor. Então, a ação das bactérias, da probiótico, é melhor. Mas se não conseguiu, se se esquece, pode tomar durante o dia? Pode também. Ao acordar, ou 2 horas longe da refeição, né? Pelo menos isso, ou antes ou depois da refeição. Assim, só uma informação. Joaquim Silva está perguntando aqui com relação ao Alzheimer, se o probiótico pode ajudar na prevenção. Isso. Prevenção, a gente não fala muito nessa palavra, sabe, Joaquim? Mas a gente fala muito dos psicobióticos, né? Então, os psicobióticos, porque os probióticos, eles têm subdenominações. Então, a gente falou do probiótico, parabiótico, pós-biótico e das denominações do probiótico, que são os psicobióticos, os esquimbióticos. Então, os psicobióticos são aqueles voltados exatamente para a parte neurológica. Então, os pacientes com Alzheimer, pacientes com algum tipo de doença degenerativa neurológica, como Alzheimer, o próprio Parkinson, pacientes com né, depressão, ansiedade, o próprio autismo, a síndrome de Down, aí já é outro esquema. Existem cepas voltadas para esses pacientes. Não é que ele vá prevenir essas doenças, dessas doenças mentais ou essas doenças neurológicas. Durante o curso da doença, você tendo o intestino equilibrado, né? Então, como em qualquer tipo de doença, você vai ter uma resposta melhor do que você está utilizando especificamente para a sua doença e também por conta desse eixo intestino-cérebro. Então, no intestino existem 500 milhões de neurônios intestinais, 90% do nosso serotonina é produzida no intestino. Mesmo que essa serotonina fique agindo no intestino, porque ela não consegue atravessar a barreira hemática, mas ela lança gatilhos para que o nosso sistema cerebral tenha uma resposta melhor para aquele dano que nós estamos passando. Então, prevenção não é bem a palavra, mas em curso da doença, ajuda sim. Mas se você tem um familiar, né, com um transtorno neurológico, com certeza é importante você utilizar a cepa probiótica para o seu equilíbrio, para a sua saúde, ou seja, para aumentar os nossos níveis de saúde. Até para que o corpo absorva melhor as medicações, né? Para que tudo funcione melhor, né, Lu? Tudo funcione melhor. E realmente funciona porque tudo passa pelo intestino. Então, a não ser o mesmo resquício, a não ser que são aqueles produtos que são, né, injetáveis ou algum outro tipo de tratamento, mas o intestino é fonte realmente de todo um trabalho minucioso que antes não existia. Não era muito bem pensado, assim, era mais uma coisa, um outro sistema do nosso organismo. Então, o intestino, nas doenças, por exemplo, no paciente bariátrico, a suplementação probiótica é importantíssima. O paciente que vai fazer qualquer tipo de cirurgia, antes da cirurgia, ele favorece a melhor recuperação nessa cirurgia. Um paciente que tem
O próprio questão do emagrecimento, o paciente na endometriose, a síndrome do ovário policístico, mulheres que têm candidíase de repetição, não é pessoas, mulheres não, infecção urinária de repetição, em alguns, tem trabalhos mostrando, né, assim, a questão do paciente imunodeprimido, se pode utilizar ou não. Então, foi visto realmente que essas cepas tiveram uma resposta positiva para esses pacientes imunodeprimidos. Então, né, o HIV, isso tudo tem que ser tratado de uma forma assim, com muito cuidado. O paciente, por exemplo, o paciente com câncer, então, existem alguns trabalhos que foram vistos em algumas situações, mostrando os benefícios, né, durante a quimioterapia, até na proteção do organismo, frente às reações adversas do quimioterápico, principalmente de alguns quimioterápicos específicos. Então, assim, é muito o uso realmente, por exemplo, agora já se lançou, né, os probióticos para utilizar na pele, para você passar na sua pele, que são os skinbióticos, que tem uma resposta muito interessante na questão da melhora de textura, de maciez de pele. Então, esses probióticos que são os pró e pré-bióticos também para utilizar na pele topicamente, né, em cremes, já é uma outra, né, um outro caminho aí vai ser. Isso, mas aí no caso, eu já vou mudar, mas tem uma pergunta aqui, me lembro que eu tenho que fazer essa pergunta que é importante, sobre o que você estava falando antes. Mas essa questão do skin biótico, esse creme que você passa na pele, como é que essa bactéria vai chegar lá no intestino? Ou é outro método de atuação? O skin biótico não vai ter assim relação na parte intestinal, ele vai agir mais, apesar do o veículo tem o skin biótico é mais uma ação local. Então ele vai atuar na flora, na microflora cutânea, certo? Equilibrando a que flora. Que também deve ter muitas bactérias, né? Isso mesmo. Que tem muitas bactérias. Uma pergunta que chegou aqui foi da Maria José. Quem faz transplante pode tomar probiótico ou não? Pronto. Entra aí, Maria José, nasce nos pacientes, muitas vezes imunodeprimidos, porque estão utilizando os medicamentos para evitar rejeição. E que normalmente esses medicamentos para evitar rejeição, eles levam à imunossupressão. É importante você estar avaliando, conversar com o médico que lhe acompanha, porque assim, existem estudos mostrando que o uso em pacientes imunodeprimidos pode ser positivo. Foi positivo, no sentido de melhorar a resposta frente a patógenos. Mas tem que ser avaliado muito bem com relação ao tipo de imunossupressor que você está tomando, ao tipo de transplante que foi feito e ao tempo que você tem de transplante, né? Do tempo que você fez o seu transplante. Então, a gente eu não tenho como lhe responder. Pode ser que seja positivo, mas assim, o ideal é que se avalie. Foi visto em alguns pacientes imunodeprimidos que têm uma resposta positiva. Mas é como a gente está sempre falando, o probiótico, ele é uma bactéria. Mesmo sendo uma bactéria boa, existe o risco do mau uso, que são você utilizar várias cepas em concentrações muito altas, e em algumas pessoas não é comum acontecer a translocação bacteriana, que é a infecção por essas bactérias. Por isso que o probiótico não é um suplemento, eu vou engolir um probiótico, não é desse jeito. Tem que ser muito bem prescrito e avaliado, principalmente por pessoas que têm uma situação mais debilitada, né? Uma situação mais debilitada, mais delicada. Crianças com hiperatividade podem tomar probiótico? Faz bem? Ajuda? Ajuda. Tanto a criança, no caso, é o autismo, o paciente, a criança hiperativa, mesmo que não tenha o TDAH, ajuda, porque a cepa probiótica ela está relacionada à melhora da qualidade do sono, também algumas cepas, melhora da diminuição da irritabilidade e agressividade e, consequentemente, redução do cortisol, do estresse oxidativo. Então, isso vai atuar e também dessas citocinas inflamatórias.
e isso ajuda a essa criança. Não é que ela vá, né, de repente, ficar aquela coisa mais paradinha, mas ela vai beneficiar-se, tanto ela individualmente, mas também, principalmente, se ela toma algum tipo de uma suplementação além probiótico ou um medicamento. Tem uma pergunta aqui da Paula. Por favor, me salvem. Oh, meu Deus, ela está dizendo aqui que está muito estressada nessa quarentena. Que probiótico eu devo tomar? Paula, o seguinte, o probiótico, que a gente até falou, assim, voltado mais para a questão do sistema nervoso, a gente chama dos psicobióticos, né? Então, foi visto que você utilizando o psicobiótico em 4 semanas, mais ou menos um mês, tem uma diminuição significativa da irritabilidade, da agressividade, melhora do humor também e redução dos quadros depressivos. A suplementação probiótica, ela ajuda, existem cepas, realmente, lactobacilos, como lactobacilos acidophilus, lactobacilos helvéticos, eles são cepas que são bem específicas para pacientes com problemas psicológicos, então, com problemas depressivos, independente de tomar ou não medicamento. E, normalmente, não é utilizado apenas o probiótico. As suplementações probióticas, em algumas situações, nós associamos, junto da mesma formulação dos probióticos, adicionamos ativos, outros nutracêuticos, alguns antioxidantes, alguns aminoácidos, que ajudam também no processo da ansiedade, e em algumas situações utiliza-se separado, né? Então, durante o dia tem uma suplementação específica para controle da ansiedade e à noite ela toma o probiótico específico para ansiedade. É importante frisar assim, né, que as pessoas, muita gente deve estar pensando aí, que já chegou outra pergunta aqui, se ajuda na relação sexual o probiótico. Eu acredito que as pessoas estão achando assim, que o probiótico é o tratamento, mas não, né, Lu? O probiótico vai ajudar, mas não é o tratamento para cada patologia. Exatamente. Assim, o probiótico, ele não é, assim, ele poderia até ser chamado de tratamento em algumas situações bem específicas envolvendo o intestino. Por exemplo, um paciente que tem uma diarreia crônica, um paciente que tem uma constipação crônica, um paciente que tem uma síndrome do intestino irritável, uma diverticulite, uma doença de Crohn, alguma situação bem específica no âmbito intestinal. E em algumas, por exemplo, o paciente com enxaqueca tem uma resposta excelente com relação ao probiótico. Então, ele na maioria das vezes a gente não chama de tratamento, mas assim, ele é um adjuvante, né? Quando outras situações que vão além do intestino, ele complementa aquele tratamento. Algumas pessoas têm uma resposta apenas com probiótico, porque por conta daquilo que a gente falou, o intestino é eixo, intestino pulmão, intestino cérebro, intestino pele, intestino estômago, a parte, né, gastrointestinal, intestino, a parte hepática. Então, por exemplo, pacientes que têm problemas hepáticos, a esteatose hepática, o probiótico ele ajuda a reduzir as enzimas hepáticas. Então, o paciente que tem problema de gordura abdominal, o probiótico ele auxilia auxilia beneficia, mas é claro que precisa, a gente sempre frisa. O suplemento probiótico é um suplemento, é super importante, mas é importante ter o que se é orientado sempre, né? Os hábitos alimentares corretos, Isso. um mínimo de exercício físico e um controle da qualidade do sono e estresse. Então, assim, esses são fatores que precisam estar associados. Realmente, tem pacientes que apenas com o probiótico tem uma resposta bem positiva. Tem situações que às vezes reduz o uso de algum tipo de suplemento ou medicamento, mas assim, ele é sempre um auxiliar, um adjuvante. Inclusive a Pio Ed, né, ela mandou aqui a mensagem: tive diarreia e após o acontecido meu médico receitou probióticos. Meu intestino melhorou muito. Exatamente. Existem aquelas cepas probióticas específicas para diarreia, sabe, Edna? Então, por exemplo, o Bacillus clausii, o Saccharomyces boulardii, são cepas que são voltadas exatamente para pacientes que tiveram esse desarranjo intestinal que é provocado, sim, pode ter várias
causas, né? Desde uma alimentação, né, contaminada, ou às vezes um descontrole emocional também gerou isso, algum tipo de virose, infecção, mas realmente assim você precisa repovoar aquela flora que foi, vamos dizer assim, desorganizada, bagunçada. Então precisa para você retomar seus níveis de saúde. Certo. Outra pergunta da Maria José. Que probióticos você indica para a mulher que está entrando na menopausa? Pronto. Com relação, como a gente falou, a gente tem que Ju falou aí, que a gente é o suplemento probiótico saúde da mulher. Então a gente desenvolveu esse suplemento probiótico exatamente pensando nessas mulheres, tanto nas mulheres que sofrem com a endometriose, as mulheres que sofrem com relação à questão da fertilidade, da própria libido afetada, como acho que alguém falou, você perguntou alguma coisa sobre a libido, é, e, consequentemente, que está entrando no climatério, né? E chegando na menopausa, né? Porque o climatério é o aviso para entrar na menopausa. Então, na menopausa, a gente tem toda aquela desorganização, né? Aquela mudança hormonal em função das variações de tireoide, progesterona, testosterona, enfim. Existem cepas que vão auxiliar a diminuir, né, alguns transtornos que acontecem com essa mulher. Que transtornos? A questão da depressão, da irritação, dos fogaços, né, dos calores excessivos, mexendo nessa questão da parte, né, da ansiedade, tudo, do comportamento. Então, ajuda, consequentemente, né, na libido. Existem probióticos, por exemplo, que são utilizados na forma de óvulo. A Juju tinha perguntado sobre as vias de administração do probiótico, eu não falei, mas existem óvulos, né, para usar na vagina, com probióticos, que geralmente é mais utilizado para quem tem atrofia vulvar, que às vezes acontece na menopausa, ou quem tem muita candidíase de repetição, que às vezes acontece também na menopausa, mas em qualquer outro momento, né, que às vezes a imunidade cai um pouquinho. Mas ajuda sim. Com certeza. Na menopausa tem uma resposta muito boa. Camila Bentes. Que probiótico devo usar para aumentar o rendimento no esporte? Camila, Pode associar aí com a nutrição esportiva também? pode. Assim, o probiótico é fundamental no esporte, assim como no emagrecimento, porque no esporte você está utilizando, principalmente se a pessoa faz uma atividade esportiva mais intensa. Então, durante a atividade esporte, né, durante o esporte, você tem uma liberação de radicais livres se for em excesso. Então, esse estresse oxidativo precisa realmente ser neutralizado, porque ele também gera uma descarga que não se quer. Né? O esporte em excesso também não é interessante. Mas uma pessoa que faz um esporte moderado se beneficia, sim. Em quê? Só para você ter uma ideia, pessoas que praticam atividade física, às vezes utilizam muita proteína, certo? Então, Isso. as proteínas, como o whey protein, ou de proteína de origem animal ou vegetal, como proteína do arroz, da ervilha, em forma de suplemento. O probiótico, ele aumenta a biodisponibilidade, ou seja, a absorção dessas proteínas em 80%, certo? Então, é importante o uso do probiótico para quem é atleta, ou para quem faz atividade de baixo impacto. O atleta até para prevenir o estresse oxidativo e realmente os danos, porque muito atleta de intensidade tem muita diarreia, tem muita constipação, tem muito transtorno intestinal pela questão da cobrança do estresse, do estresse oxidativo. E o probiótico, ele reduz as citocinas inflamatórias, então ajuda muito no processo esportivo. Mesmo nós, que somos assim, né, atletas assim, que fazem esporte mais tranquilo, né, com menor carga. Isso. Araceli, nutricionista. Faço uso e prescrevo probióticos, fazem muita diferença. Isso mesmo, Araceli. Um prazer aí ter você aqui na nossa live. Super nutricionista, isso aí. Muito bem. Lua, Manuela está perguntando aqui. Eu uso probiótico natural, que é o kefir. Não tenho patologias. Posso continuar usando o natural ou é bom também de vez em quando usar esse aí? Bom, com relação ao, como a gente falou no começo, o kefir, a kombucha, os próprios iogurtes,
eles não são mais considerados probióticos, certo? Eles são chamados agora e considerados de alimentos fermentados, alimentos com micro-organismos vivos, ok? Probiótico é somente o suplemento. Então, se você faz uso e gosta, né, não tem problema, porque tem alguns que são com água, outros são com leite, não tem problema assim, você pode continuar. Agora, como você não vai ter variação da bactéria, então seria você não tem como é que diz? Você não vai conseguir avaliar nem ter a certeza de qual é a bactéria que está ali, de qual é a concentração, a dosagem que ela está. Então, seria interessante que você complementasse com a formulação, com um suplemento probiótico. Mas se você se sente bem, pode continuar utilizando. Mas é interessante dar mudar. Se ela faz uns 2 meses de um suplemento probiótico, dá uma paradinha, continua com a Era sua. isso que eu ia falar. Pode fazer uns ciclos, assim, Isso né? mesmo, isso mesmo. Ó, a doutora Ana Karina também chegou aqui, dando os parabéns. Teve Ó, uma Magda, faça ótima. uma aula para ensinar a prescrever probióticos para nós farmacêuticos, para os nutricionistas e outras formações de saúde. Olha aí, Lu. Vamos pensar, viu? Com certeza. Nós estamos pensando nisso, porque realmente é muito importante a gente ver cada vez mais, Ju, a necessidade e como as pessoas relatam os benefícios que sentem quando utilizam o suplemento probiótico correto para a sua necessidade. Então, isso faz uma diferença. O que eu acho muito interessante esse trabalho da Formule, esse empenho que vocês têm de conscientizar os médicos, os profissionais, os prescritores, né? Porque muitos, às vezes, nem sabem a fundo o benefício que aquele probiótico podia trazer, e vocês vão lá e vão mostrando, e isso está fazendo um efeito muito grande nos profissionais. Né? Porque aí, às vezes, o próprio médico já prescreve o probiótico, já sabe que tem essa possibilidade, né, Lu? Isso Então, quero lhe mesmo. parabenizar, porque eu sei que é diariamente um trabalho que você faz aí diretamente com esses prescritores. Muito bom, parabéns mesmo. Obrigada. Assim, realmente é muito importante esse tema. A gente está vendo, e cada vez mais está surgindo assim, referências e estudos para mostrando o benefício do probiótico em doenças, como o último estudo que foi no Covid, sabe? Assim, Covid-19. na doença mesmo, pela questão, né, da diversidade da nossa microbiota, e que ele estando equilibrado, você tem uma resposta, você consegue, é mais uma arma para o paciente doente, o paciente infectado, ter, sabe? Porque realmente hoje em dia está muito. Desculpa, aqui, Cortou estou uma aqui para ligação. mim. Pacientes Ah, estão muito curto. Tem muito, né, tem muitos protocolos, então assim, tem várias orientações que, então, independente da orientação que vá seguir do seu médico, o seu intestino, a suplementação probiótica para para aquele intestino, para aquela situação, vai ser positivo, só vai ser positivo. Então, assim, realmente, eu defendo bastante os probióticos. Quando eu vejo, às vezes, conversando com um médico, com um nutricionista, já é mais fácil, que realmente eles gostam mesmo, eles apoiam, e é super esclarecedor. Doutora Vilma aí, grande nutricionista, sempre também me orientando, me ajudando. Oi, Araceli, obrigada. E o médico falando, não, eu uso, eu quero usar, eu quero aprender. Então, assim, isso a gente vai no consultório, leva todas as formulações, vai lá orientar, ajudar, ensinar mesmo, porque eles não veem isso, sabe? Então, realmente, cada vez mais estão vendo o que faz diferença para o paciente. Psiquiatra, verdade. bacana mesmo. E que bom, Ótimo. é isso. Estamos chegando aqui no finalzinho da live. É impressionante como o tempo voa, né? Porque é 54 minutos já de live aqui. Não é? E parece que a gente começou agora. Lu, Muito, então se você pudesse fazer um resumo aí da probiótico terapia, da importância dela, né? Para quem chegou agora, para quem não viu desde o começo, se você pudesse resumir, falar do que é a probiótico terapia e dos seus benefícios para a saúde, o que é que você destacaria aí? ok. Bom, então a probioterapia, como a gente falou, realmente é o uso de bactérias benéficas
para melhorar a saúde do hospedeiro. Então, o hospedeiro, o humano. Né? Existe também o uso do probiótico em animais de estimação, em animais. Ah, Certo? existe Animais de também? grande porte, pequeno porte. Então, isso aí também é utilizado. Existe, a gente tem os pais dos probióticos para os pets. Então, Olha cachorrinho, aí. gatinho, até animais de grande porte, como cavalo. Então, as mesmas cepas que é utilizada principalmente no humano, usa desses bichinhos, só que em dosagens específicas. E tem uma resposta sensacional. Mas, com relação... Então, os probióticos só vão melhorar a nossa saúde. O probiótico bem prescrito, a suplementação probiótica bem dosada, certo? No tempo correto, no horário certo, só vai ter benefícios para o nosso organismo, seja para a nossa saúde mental, a nossa saúde gástrica, a nossa saúde pulmonar, a nossa saúde intestinal, a nossa saúde cutânea. Então, tudo isso vai ter na parte da questão da doenças voltadas da mulher. Então, o probiótico realmente é a bactéria do bem. A probioticoterapia vale a pena, pessoal, as pessoas estarem vendo esse tipo de produto e tendo interesse e utilizando realmente, porque ele só traz benefícios. Para quem quer viver bem aí, não dá para viver bem sem probiótico, né, Lu? Precisa, mesmo que você use uns 3 meses, 2, 3 meses, dê uma paradinha, mas retome, se dá aquela equilibrada, porque assim, a gente não vai ter como estar com o nosso intestino sempre equilibrado, porque, queira ou não queira, a gente, né, consome alimentos industrializados, tem o estresse oxidativo do dia a dia, isso tudo, o intestino é muito sensível, então ele é afetado. Pelo menos assim, fazer né, um trimestre, um trimestre, assim, só fazendo probiótico, depois dá uma parada, aí retoma novamente. Mas é isso. Quero agradecer aí a Juliana pelo convite, né, para essa ótima live. E aí nós estamos juntas aí, a Formule Conviver Bem já há bastante Tantos anos, tempo, né? né? 19 anos, eu acho que é quase isso aí. Muito tempo, né, Lu? Né? E é isso. Né? E E vamos agir. eu que lhe agradeço, porque é sempre uma aula aqui as lives com você, porque essa mulher estuda, viu? E sabe do que está falando. É muito bom, Lu, é muito bom conversar com você e ter essa segurança de passar essas informações para os nossos seguidores, os nossos telespectadores, os nossos leitores, né? Que Formule está juntinho com o Viver Bem em todos os nossos canais. Obrigada. A live vai ficar salva aqui no IGTV, no feed do Viver Bem. Quem quiser mandar para alguém que não assistiu, é só clicar nesse aviãozinho aqui. Mas fica lá salva. Agora não é mais só por 24 horas, tá, gente? Fica salva lá sempre. Tá Quem quiser saber mais sobre probióticos, é só ir lá, quer rever alguma coisa. Pediram para você escrever aqui o nome das cepas, mas não dá, né, Lu? É muita coisa. Eu posso escrever lá no feed, assim, porque o nome das cepas, gente, são mais de 30 cepas. Então, tem muita cepa, assim, as espécies são lactobacillus bífidos e os cocos, certo? Saccharomyces, mas o nome delas são muitas. Então, é acidófilo, raminose, casei, bífido, bactério bífido, strepto, paracasei, helvéticos, gazeri, que é muito focado no emagrecimento. Então, não é mais fácil, qualquer dúvida, assim, pode colocar para a Ju ou no Instagram da Formule, @formulefarmácia, ou entrar em contato direto na farmácia, que a gente consegue orienta. Né? E é isso. E assim, desejo muita força aí para todo mundo. Cuidado, todo mundo se cuide bem para a gente estar enfrentando aí esse período da forma, né, menos traumática aí possível, e que, né, todo mundo junto, e a gente vai passar. Vai passar. Vai sim. Lu, muito obrigada. Quero já convidar todo mundo. Amanhã, nosso convidado é Dr. Pedro Cavalcante, otorrinolaringologista. Vamos falar sobre Covid nessa área também. Tá bom? Um beijo. Obrigada, Lu. Bom dia. Beijo. Obrigada. Bom dia para todo mundo que acompanhou a live.